Gente, se vocês escutarem barulho, é que meu tio amado, abençoado, decidiu fazer o papel de vizinho e atrapalhar o meu vídeo. Mas é o momento que eu tenho pra gravar, então sinto muito. Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje tô aqui pra falar um pouquinho sobre a minha experiência lendo a primeira parte do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então esse aqui é o meu primeiro diário de leitura, eu acho que vão ser 6 diários de leitura, se eu não me engano, um pra cada parte do livro. E hoje eu tô aqui pra falar sobre a primeira, que é Fantine. O pessoal que me acompanha no Instagram viu que eu postei esses dias uma enquete pra ver se vocês queriam que eu fizesse um vídeo de diário de leitura sem nenhum spoiler ou meio a meio. Então, com a primeira parte do vídeo sem spoilers, pra todo mundo poder assistir, e depois de um aviso, a segunda parte com spoilers. E vocês votaram nessa opção, então eu vou fazer meio a meio. Então, se vocês não lerem o livro, fica tranquilo que quando chegar a parte de spoilers, eu vou avisar e você não vai ficar de maneira nenhuma prejudicado. Então, de modo geral, na primeira parte vai ser só uma visão geral da história, com o meu ponto de vista, minha opinião. E aí, na segunda parte, se tiver acontecimentos, assim, pra pontuar mesmo, discutir, etc., aí eu vou trazer. Se não, não, e é isso. Nada de definitivo aqui, é mais de acordo com o que eu quiser falar. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo e tá gostando até aqui, já curte aí, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos. Bom, quem me acompanha aí nos vlogs, eu já comentei que eu tô lendo em grupo com algumas amigas. A gente tá fazendo uma meta de 150 páginas por semana, que seriam 30 páginas por dia da semana, dia sem ser fim de semana. Antes a gente tava fazendo 210 páginas por dia, só que ninguém tava conseguindo direito, a gente sempre acabava correndo pra chegar no final, e eu acho que a intenção não é essa, a intenção é a gente conseguir ler tranquilamente, então a gente mudou pra 150 páginas. Eu li já até o final da parte 1, né, que é a página 424 na minha edição da Penguin, que eu já fiz vídeo aqui mostrando pra vocês. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá bem bacana, essa edição eu acho maravilhosa, mas enfim. Então, vamos lá. Uma característica muito interessante sobre o Victor Hugo, que na verdade eu já tinha identificado em outros autores, porém eu achei que ele explorou muito melhor, é a questão dos personagens. Esse livro aqui tem bastante personagem, e aí quando ele vai colocar um personagem pra contar essa história, ele introduz totalmente o personagem antes de colocar ele na história. Não é tipo, eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, e aí aparece outra pessoa, e aí a história continua normalmente. Não, a pessoa aparece e aí acaba o meu capítulo de gravando o vídeo. Aí vai contar um capítulo inteiro dessa pessoa que chegou, vai contar de onde ela veio, pra onde ela vai, como ela chegou aqui, todos os pensamentos dela. A gente vai ter uma visão bem mais profunda desse personagem, pra depois poder ver o que acontece depois que a gente se encontra. Isso eu identifiquei também no Stephen King, quando eu li A Coisa, porém nele eu não gostei, eu achei que ficou muito encheção de linguiça, eu não achei que foi natural, que nem aqui, até porque aqui a gente tem toda uma razão pra gente ter que conhecer todos os personagens, cada um deles tem uma crítica, uma vivência embutida, e eu achei muito interessante a forma como ele faz isso. Ele tem personagens aqui muito fascinantes e bem construídos, e como eu já assisti a peça, então não tem muitas coisas sendo surpresa aqui pra mim. Na verdade a peça é bem fiel ao livro. Óbvio, como o livro tem 1 milhão de páginas e a peça tem tipo 2 horas, sei lá, não lembro, acaba que tem coisas a menos, porém em nenhum momento deixa de ser fiel. Todos os fatos que acontecem na peça estão aqui no livro e foram traduzidos na peça de uma maneira muito fiel, muito boa e emocionante. Então, eu não tô me surpreendendo com os fatos, porém a escrita do autor tá me puxando de uma maneira maravilhosa. Tem alguns momentos que é muito descritivo, tá? Ele descreve bem o ambiente, ele descreve bem, enfim, as pessoas, como eu já falei. E em alguns momentos você tá lendo e você acha isso meio chato, meio desnecessário. Talvez não seja desnecessário, mas enfim, é meio chato às vezes. E às vezes ele enrola, ele coloca contexto histórico e assim, querendo ou não, às vezes, eu no caso não quero saber, então, né, a gente lê um pouco se arrastando. Mas isso de modo nenhum tira a qualidade do livro, muito pelo contrário. Ele fica cada vez mais completo e assim, pra quem gosta dessa coisa bem descritiva, é muito bom aqui. E não é aquele descritivo maçante, tá? Só às vezes que nem eu falei, ele começa a extrapolar, mas nada que atrapalhe o ritmo de leitura, pelo menos até então. E eu espero que não, né, eu espero que continue assim.
Bom, aqui o livro vai fazer várias críticas sociais, até porque é meio que o objetivo dele. Por enquanto, as principais que eu identifiquei são com relação à influência da igreja, porque no primeiro capítulo dessa primeira parte, a gente conhece o bispo da cidade, né, o bispo Charles Myriel. Eu não sei falar francês, não sei falar nada, enfim, vai ficar assim mesmo. Eu já falei, vai ter toda uma contextualização. A gente vai conhecer também o Jean Valjean. Eu não vou falar sobre todos os personagens, tá? Vou falar sobre meio que os mais importantes. O Jean Valjean, que é o personagem principal, né, o personagem-chave dessa história, que mesmo que todos os outros tenham a sua importância, ele é aquele em que a história vai girar em torno. A gente também vai conhecer a Fantine, que eu não vou falar como é que ela aparece na história, qual é o papel dela, só sei que é muito importante. E eu adorei, nossa, a parte dela, nossa, personagem incrível, mereceu o mundo. E a Cosette, que na verdade aqui ela meio que não aparece tanto. Ela vai aparecer mais a partir da próxima parte, que ironicamente tem o nome dela, tá, produção? Enfim, mas a Cosette também exerce um papel muito importante nessa história. A gente também vai ter outros personagens nessa primeira parte que são importantes, porém esses 4 são assim os principais, os que exercem mais influência sobre a história em si. Inclusive o Jean Valjean, que é tipo o principal, então ele vai passar por vários eventos, muitas das críticas do livro estão sendo feitas por meio dele e das suas experiências. Então, principalmente a questão da diferença de classes, que claramente é um ponto principal desse livro aqui. A questão da diferença de classe, essa questão tá sendo muito bem traçada e, nossa, chocante. O Victor Hugo tá sabendo muito bem trabalhar com essa questão e socar a nossa cara. E assim, é incrível que o livro foi escrito há muito tempo atrás e mesmo assim continua sendo atual. E eu não tô achando quando é que foi escrito, mas foi escrito lá tipo em 1800 e pouquinho. Então, assim, né, como é que o negócio continua sendo atual? Me diz, significa que a sociedade tá meio errada, né? Tipo, não mudou nada, sabe? Você lê as coisas e você enxerga na situação da sociedade atual, você consegue compreender melhor algumas coisas, você consegue se colocar melhor no lugar de algumas pessoas, e isso tá rendendo bastante discussão no grupo por conta disso, né? Porque é muito atual, é muito forte essa questão de você parar e olhar pro lado de outra pessoa, porque que você não fica o dia inteiro pensando e tudo mais. E faz muita crítica com relação à questão do Estado, né? E a sua relação com a população, especialmente com os menos abastados e tudo mais. Então, essa é uma coisa que eu tô achando muito legal. É o que eu mais gosto, na verdade, nos livros clássicos, é conseguir descobrir qual é a crítica e acompanhar ela no decorrer da história, pra poder receber a mensagem que o autor queria passar. E até então, eu tô recebendo de uma maneira muito forte. E tô gostando muito. Nossa, eu tô muito feliz de ter a oportunidade de estar lendo esse livro. Vai ser uma jornada talvez não tão demorada assim, porque um ritmo de 150 páginas por semana é razoável, porém vai ser uma jornada interessante, né, meio longa, por enfim, a quantidade de páginas, a quantidade de coisas acontecendo aqui dentro. Mas mesmo assim, acho que vai valer muito a pena, e eu acho que todo mundo que tivesse a oportunidade deveria poder ler Os Miseráveis. Bom, gente, essa primeira parte, então, foi a parte sem spoilers, a parte mais voltada pra minha opinião. Não pensem que vocês vão perder alguma coisa por não verem a parte com spoilers, porque, na verdade, a minha opinião inteira tá nessa primeira parte. A segunda parte vai ser mais pra comentar alguns momentos pontuais do livro, principalmente momentos que me marcaram. Não vai ser tanto assim uma questão de discussão ainda. Você não vai ficar até o final do vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau. Pessoal, agora então vamos começar a parte contendo spoilers. Como eu já falei, não vai ser uma parte tão cheia de discussão, cheia de argumentos. Eu só queria pontuar algumas coisinhas em especiais aqui. E pra pontuar eu queria falar sobre trechos do livro, claramente. Bom, gente, então a primeira coisa que eu queria falar é como eu tô aos prantos, vocês podem ver, com relação à questão da Fantine. Como eu já falei, eu já vi a peça, então eu já sabia que isso ia acontecer. Eu assisti um pouco do filme, não consegui assistir tudo porque eu dormi, mas enfim. E nossa, essa personagem, ela é tão forte, eu achei ela tão importante pra história, tão necessária. Eu gostei muito do papel que ela teve nessa história, por mais que ela não tenha, sabe, muita... Ela não vai fazer tanta... Não fez tantas coisas assim, mas ao mesmo tempo ela fez tanto, ela representa tanto pro livro, pra nossa sociedade, pra crítica que o autor tá construindo, que, nossa,
eu nunca queria ter lido a parte dela quando o inspetor entra no quarto e tal, enfim, a parte que ela morre, basicamente. Eu nunca queria ter lido essa parte e ver, tipo, ela chocada porque a Cosette não tá lá. Nossa, como isso doeu em mim, sério. A mulher ficou metade da participação dela aqui querendo ver a filha dela de novo. E todo mundo mentindo, e mal sabem eles o que a Cosette tá passando. Porque, né, ninguém realmente fez... Quer dizer, fez questão, sim, o Valjean fez questão de ir atrás da menina. Porém, tipo, ninguém realmente se foi lá ver o que ela... Se ela realmente estava bem, se ela realmente estava tão bem cuidada como diziam nas cartas. E etc, eu achei também muito importante a personagem da Fantine, porque a gente vê como a gente julga errado as pessoas. Porque, por exemplo, ela virou prostituta, vendeu o dente, não sei o que, tudo isso por causa da filha dela, pra poder dar dinheiro para as pessoas que estavam cuidando dela, da filha dela, né, no caso da Cosette, e essas pessoas que estavam tirando o dinheiro dela, estavam realmente tirando o dinheiro dela e não estavam usando pra filha dela, estavam mentindo que a filha dela tava bem ou mal, e só pra poder tirar mais dinheiro dela, fazer ameaças de mandar a menina embora, assim, tipo... E você vê, tipo, isso são personagens que a gente julgaria não, né? Mas, tipo, olhando você não fala que eles que são os vilões da história. Você fala, nossa, que nem falam no livro, nossa, que bonito, eles cuidando da menina e não sei o que, não sei o que lá. Mal pensa que são os lobos mal, né, da história. E eu acho isso interessante de ver a forma como isso é exposto. Não sei se foi a intenção do autor também, mas foi uma coisa que eu peguei, assim, né? Essa questão de a gente enxergar as pessoas, às vezes, só realmente vendo e não parando pra analisar a situação de uma maneira mais completa. Então tudo o que a Fantine fez na vida dela inteira, né, a partir do momento do nascimento da filha, foi pra filha dela. Ela deixou a filha dela porque ela precisava, ela não ia conseguir sobreviver e garantir a sobrevivência da menina se elas duas estivessem juntas, e até o último minuto dela ela ficou pensando nessa pessoa. Então, nossa, que pesado. O personagem também que claramente eu preciso destacar aqui é o Bispo, que, nossa, eu achei muito importante a abordagem dele, porque ele tem um papel importante na história, ele tem uma influência importante, ainda mais falando sobre esse período, e ele decide que ele vai usar aquele poder que ele tem pra realmente fazer o bem, não é que nem alguns, que eu não vou, enfim, entrar no mérito dessa questão, mas enfim, que usam o poder para benefício próprio e tudo mais. Eles também sabem enxergar além da pessoa, que nem ele faz com o Valjean, quando ele presenteia ele com os cálices de prata e tudo mais. Nossa, que personagem maravilhoso, sério. Se tivéssemos mais pessoas como ele no mundo, com certeza teríamos uma situação totalmente diferente atualmente. E é isso que mais me choca lendo isso aqui no livro, porque a gente vê realmente como as coisas cabem na nossa sociedade e o quanto isso é chocante. O personagem do Valjean, claramente, é um personagem muito relevante, muito importante, muito bem trabalhado nessa história. Ele, com suas diversas faces, né, exerce uma importância muito grande, principalmente com relação a falar sobre mudanças, segundas chances. Ele, com o passaporte amarelo dele, gente, partiu meu coração de um jeito que vocês não estão entendendo. Na parte em que ele fala que realmente descobriu qual é o peso daquele passaporte, porque ele não consegue arrumar uma casa, não consegue arrumar um emprego, não consegue arrumar uma cama. Então, assim, isso realmente é uma coisa pra você parar pra pensar, porque a gente acha que não, porque foi preso, enfim, não vou entrar em muitos méritos com relação a essa questão, mas foi preso e é simplesmente voltar e pronto, você já tá na sociedade, mas não. Assim como hoje em dia é muito difícil para as pessoas, lá era muito mais difícil, porque ele era obrigado a chegar nos locais e apresentar aquele passaporte amarelo. Nossa, isso foi uma coisa que pesou muito, isso me deixou muito mexida, né, de verdade, fez com que eu parasse pra pensar em algumas outras coisas. E também me lembrou um episódio de Um Maluco no Pedaço, em que o tio Phil, ele é juiz, né, enfim, ele leva o Will pra ser assistente dele no tribunal, e aí eles vão julgar um caso de um homem que tá em liberdade condicional, não lembro, mas enfim, é um tipo de liberdade que ele precisava arrumar um emprego pra poder continuar, senão ele ia ter que voltar pra cadeia.
E aí ele não consegue arrumar emprego, ele fala isso pro tio Phil e ele fala, ninguém quer contratar um ex-condenado. Não acredita que ele fala, besteira, não sei o que. Aí o Will fala, tio Phil, contrata ele pra, enfim, fazer coisa na casa, né? Trocar uma lâmpada, essas coisas assim. E aí o tio Phil fala, tá doido, ele é um ex-condenado. E aí, tipo... E na hora eu lembrei disso e eu achei graça até, mas ao mesmo tempo, né, dá pra ver como é tão presente, tão real, que foi abordado em uma série de TV. Tipo, ok, não é a série mais atual que eu podia ter pensado, porém foi a primeira que veio na minha cabeça. Antes de terminar o vídeo, eu queria... Enfim, gente, ficou bem simples, mas eu queria ler uma citação que está no livro Segundo a Queda, no capítulo 7. Então, é essa aqui. Não seria talvez exagero a sociedade tratar desse modo precisamente os seus membros mais mal dotados na partilha dos bens de fortuna e, consequentemente, os mais dignos de atenção? Bom, gente, então esse foi meu diário de leitura da primeira parte, Deus Miseráveis. Não teve muitas questões para abordar, foi meio que as mesmas coisas, eu só queria, enfim, ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Se você já leu ou ficou aqui até o final, me fala aí o que você achou, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos e curtir esse vídeo para eu saber que você gostou, tá bom? Então a gente se vê no próximo, um beijo e tchau, tchau!